Olá pessoal, Leandro Bolsonaro aqui novamente, feliz por estar aqui com vocês nessa estreia aqui, quinta-feira, 19 horas. Se você não está assistindo isso quinta-feira hoje às 19 horas, é porque nós estamos em todas as plataformas de áudio, vamos ficar eternizados, gravados aí no YouTube. As plataformas de áudio Spotify, Deezer, enfim, são 14 plataformas de áudio agregadoras de podcast que você pode ouvir o Jurídico Diz Que Pode. Estou aqui bastante feliz por estar dividindo essa mesa hoje com a minha colega e sócia Alaine. Eu não erro o nome dela. Se não apanha. Se não apanha. Estamos também com duas convidadas mais do que especial, bastante conhecidas já no mercado de condomínio. No momento oportuno nós vamos apresentar e passar a palavra para elas, mas estamos aqui com a Amanda e com a Adriana. Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais elas. Se vocês já não conhecem, eu acho que vocês já devem conhecer elas, tá? Mas vamos lá, o tema que nós vamos falar hoje é sobre corrupção em condomínios, tá? Mas antes disso, a Lai, dá um alô pro pessoal, uma boa noite. Olá pessoal, boa noite. Viu que tema interessante? Então fica coladinho aqui com a gente, vai ser épico. Isso aí, pessoal. Então, para quem ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, inimigos, como a gente sempre brinca, porque esse tipo de conteúdo todo mundo merece ter acesso, tá bom? Gostaria de cumprimentá-las aqui novamente, agradecer a Amanda e a Adriana pela presença, pela gentileza de estarem aqui conosco. Para nós é uma honra realmente poder conversar sobre esse assunto com vocês, e principalmente porque é um assunto muito preocupante nos condomínios, né? Então, Amanda, por gentileza, se apresente da forma que você se sentir mais à vontade. Você também é uma colega advogada, hoje não tão atuante assim na parte de advogado, mas ainda presta algum tipo de assessoria, mais focada com sindicatura. Adriana, uma contadora, auditora, então vejam que hoje o conteúdo é de peso. Por gentileza, fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um podcast que eu e a Adriana, a gente já admira faz tempo, desde que vocês iniciaram. Um conteúdo de muita relevância, né? E eu falei, será que vão convidar a gente para vir? E cá estamos, né? A gente se encontrou lá no Rio de Janeiro, né? Sim. E pudemos ser convidadas e hoje estamos aqui, muito bom. E sim, né? Venho do meio jurídico aí, de mais de 22 anos aí no mercado condominial, e o ano passado, em março do ano passado, eu abri mão mesmo de estar aí advogando, né, junto aos condomínios e com os outros escritórios, porque a gestão condominial realmente me abraçou por inteiro, né, e junto aí com a Adriana, em parceria, já vamos para 2 anos em março, né, do ano que vem, de 2024 juntas. Então a parceria aqui tá dando muito certo, né, mesmo porque, não sei vocês, né, mas advogado detesta números, né, então... Deixa eu achar alguém aqui para complementar esse gap mesmo, né, é isso aí. Quando eu li assim, a Adri era minha cliente, né, no jurídico, eu falei, acho que tá aí, né, uma boa parceira, mas é isso. Olha que história legal. Muito bacana estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Adriana, por gentileza. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Adriana Araújo, né? Sou contadora, auditora, síndica profissional também. Eu iniciei em administradora de condomínio e sempre na área financeira das administradoras. Aí... Te admira, mulher. Ai, menina, 6, passei por 6. E nas 2 últimas é que eu passei para o setor de atendimento como gerente de condomínio e acabei, né, me integrando mais com o mundo condominial, porque quando você está ali emitindo boleto, fazendo contas a pagar, você está mais focada ali naquele mundinho financeiro e não enxerga o todo de um condomínio. E então foi muito bom ter passado por essa fase, né, de gerência, e depois fui eleita no meu condomínio, que ninguém queria ser também. E aí, né, achei que ia ser super simples, porque quando você está em administradora, você acha que sabe de tudo de condomínio, né? Mas... Quando você entra no condomínio, que daí você vê, fica do outro lado, aí você vê que a coisa é totalmente diferente. E depois veio a Amanda, né? Fiz um caminhozinho aí de 2016 para cá. Legal. Pessoal, para vocês que não
entendem como que funciona as preparações para uma gravação de podcast para a gente estar aqui, a gente sempre questiona para os nossos convidados o que eles se sentiriam à vontade de falar. E elas indicaram, entre alguns temas, um que a gente entendeu que é bastante pertinente aqui a gente trazer isso, que é a sindicatura e os desafios de um mercado com grande corrupção. Então nós vamos falar isso, mas antes eu queria saber qual das duas selecionou esse tema, e eu acho que foi você, Amanda. E por que você coloca esse tema, fez essa provocação para a gente para falar sobre esse assunto? Bom, vamos lá. Bom, além de ser eu, né, acredito, né, que seja um tema que seja muito forte, tanto para nós síndicos, né, quanto para o jurídico, porque eu vejo muitos advogados da área condominial hoje que são chamados, né, a trabalhar dentro dos condomínios também, tanto na parte de compliance, quanto na parte, muitas vezes, até para entrar com uma ação judicial, às vezes com uma gestão que foi corrupta, então vocês vão entrar com algumas ações aí, né, para demandar gestões anteriores, né, que foram... digamos assim, não muito corretas, né, junto ao condomínio. Mas, além disso tudo que a gente está acostumado no dia a dia, teve um episódio, quando a gente estava aí no meio da nossa parceria até agora, que eu acho que foi um marco, assim, pelo menos para mim, mas acredito que para a Adriana também, que nós assumimos um condomínio, que era um condomínio até bacana, mas era um condomínio muito machucado, né, não vou falar o nome dele, mas acho que você já imagina qual seja, e foi muito machucado por um condomínio, um síndico profissional anterior, que realmente deixou o condomínio arrasado na parte financeira, tá? Devido a atos corruptivos dentro do condomínio. E quando nós adentramos, fomos eleitas para tentar colocar ordem no condomínio, tentar levar toda aquela gestão que ele fez lá dentro, né, para uma auditoria que ia ser feita por um jurídico que já havia sido contratado por nós assim que a gente entrou e etc. Eles não deixavam nós atuarmos dentro daquele condomínio na nossa gestão, mesmo sabendo, porque foi uma demanda bem grande assim, para conhecer o nosso profissionalismo, quem era a Adriana, quem era a Amanda, várias entrevistas, fomos eleitas devidamente. Então, assim, eles sabiam que nós éramos profissionais, que provavelmente éramos honestas, tudo que eles iam nos conhecer no dia a dia, claro, né? Ligaram, né, nos condomínios. Tudo. Só que assim, a primeira frase que nós ouvimos quando a gente adentrou o condomínio da subsíndica foi: bom, sejam bem-vindas, só que assim, vocês já começam aqui com... Como que é? Com nossa... Confiança zero. Com confiança zero em vocês. Você tem que partir pra ganhar Gostoso, né? Entrar num condomínio assim. Aí eu falei, nossa, Adriana, mas peraí, calma. Como que é? E assim, durante aqueles 4 meses para 5, que só foi esse tempo que nós ficamos no condomínio, nós não tivemos tempo para demonstrar mais do que isso do nosso trabalho. Semana a semana, apesar do trabalho muito bem feito que nós fizemos, particularmente posso falar da minha parceira, que como contadora e auditora, até para demonstrar o nosso trabalho e tudo que foi feito de errado, até pela antiga gestão, administrador e síndico juntos, tá? Fez um trabalho ali de auditoria que nem estava dentro do contrato, que nem deveria ser feito por ela, tá? Ela fez, nem recebi por isso. Nem recebeu por isso, nem estava em contrato, nem nada. Ela levantou, fez questão até para mostrar. Enfim, de tudo que nós fizemos, nós não tivemos credibilidade do início ao fim. Éramos destratadas, éramos xingadas. Porque lá atrás, não sei o quê, então éramos xingadas, Eles desrespeitadas. Vocês, Então, o que exato. tinha feito. Então, veja bem, além de tudo isso que a corrupção traz, o marco de ter o jurídico e etc., que vem dia a dia, todas as limitações, todas as prejudicialidades que tem financeira para o condomínio, ainda tem para nós. Para os síndicos que trabalham de forma honesta, quando a gente adentra aquele condomínio, a gente quer colocar as coisas em ordem, muitas vezes a gente não consegue, porque é uma pressão enorme. Mas teve uma live que eu falei sobre isso, que a dificuldade, principalmente quando acontece uma destituição, a dificuldade que o novo síndico tem para gerenciar aquele condomínio. Porque já está numa situação, já é uma panela de pressão, porque quando acontece isso, o negócio está explodindo. E aí a pessoa, por mais boa vontade que ela tem, os condôminos já, né, como você diz, impede que ela exerça um bom trabalho.
e não vá à frente. O termo que a Amanda utilizou e que o condomínio estava muito machucado, eu tinha até colocado aqui no roteiro, uma das perguntas que eu iria colocar era essa: quais as consequências ao condomínio? Porque a provocação minha era no sentido de tentar chegar nesse ponto. Porque muitas vezes a gente vê uma consequência talvez econômica para o condomínio, e com certeza tem, em alguns casos a corrupção eleva a taxa de condomínio, mas tem essa outra consequência que é mais de relacionamento, é mais do ambiente realmente estar machucado. E para cicatrizar isso é muito difícil. Tanto que vocês tentaram entrar para costurar ali a ferida, para dar um ponto ali e ver se resolvia, e não conseguiram, né? Não, tivemos que pedir renúncia. Não sobrevivemos, a gente não aguentou. Era muita paulada, sabe, gente? Sem merecer. Então, Eles nem ouviam vocês, né? A gente estava o tempo todo tentando consertar, daí chamamos todas as empresas, os prestadores de serviços. Então, aí descobrimos várias coisas. A terceirizada, ela tinha um valor na prestação de contas e tinha 4.000 mensal na conta do síndico, sabe? Então, nós fomos descobrindo várias coisas, passando para eles Vocês não têm um histórico de como esse condomínio está hoje, se conseguiu recuperar, como que está a situação? É difícil, Ai, né? não, tem nem coisa sei. que a gente deixa. Olha, ali. no começo só que nós tivemos até os colaboradores gostavam muito da gente, né? Jardineiro, enfim, então tava lá trabalhando. E 2 condôminos também que ficavam mandando mensagem, assim, inconformados, né, com a nossa saída. E eles elegeram um outro síndico profissional, porque ninguém queria assumir, né? Inclusive nem a subsíndica que tanto maltratava a gente. Mas parece que eles decidiram, né? Quem estava no conselho era a subsíndica, eles renunciaram também ao cargo, porque o pessoal não admitiu muito a nossa saída. Os condôminos em si. Que quem dava paulada na gente era o conselho. Até porque, né, se eles estavam envolvidos, eles não queriam que você descobrissem as falcatruas, imagino eu, né? Gente, esse negócio é tão grave. Então, você tocou num ponto, pode continuar, mas você... Né? Pois é. O negócio é tão grave que eu acho que talvez muitos, se não acompanharam, mas talvez a gente aqui tenha essa informação por estar vivendo o condomínio todo dia, né? Mas teve um caso no Rio de Janeiro em que um dos condôminos descobriu um desvio por parte da síndica de R$800 mil. Uau. E o que a síndica fez? Mandou matar ele. Gente. Mandou matar, ó. Nossa. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, a síndica de um condomínio tornou-se a principal suspeita de ter contratado a morte de um condômino. Ela não mandou, tá? Ela suspeita, vamos corrigir a palavra. De fraudes acima de R$800 mil em desvios. Então veja, a que ponto que vai, né? Chocada. Isso porque ela estava em exercício, né? Mas acontece uma situação, por exemplo, de uma situação que o síndico já saiu, que o síndico já faleceu e depois você descobre esse desvio. Sim. Tem um outro caso aqui, quer ver? Há pouco tempo o síndico por anos de um condomínio de Copacabana faleceu. Uma comissão foi eleita para administrar e verificar as contas, descobriu que por mais de 20 anos a única ocupação laboral era dele, ele tinha uma remuneração modesta, mas um padrão de vida incompatível, a hora que eles foram identificar, mas aí ele faleceu. E aí? Né? Então o condomínio ele ficou machucado financeiramente, com rombo e ainda com toda essa situação. Talvez você, com a sua formação, consiga dar uma visão para nós sobre alguns sinais de que pode estar ocorrendo algum tipo de corrupção naquele condomínio. Dificuldade de informações, acesso a balancetes, enfim, você consegue pontuar alguns sinais principais? Assim, de atenção? Quando o síndico já dificulta as informações, o acesso às informações, você já tem que, né? Você já acende uma luzinha ali. Então, às vezes, o condômino quer saber o que está acontecendo no condomínio. Tanto que os nossos condomínios, todos os condôminos têm acesso à pasta de prestação de contas online e vai no site da administradora e vê tudo o que está acontecendo. Então, esse é um ponto, né? Já tive casos, né? Até na época de administradora que acontecia isso, né? Das pessoas, dos condôminos ter que mandar uma notificação para o síndico para poder ter acesso à pasta. O outro ponto, né? Nós como síndicas, a gente pega numa pasta antiga, uma pasta anterior, enfim, você já dá uma olhada ali. Então, sei lá, você tem
que aconteceu aqui tem um condomínio que nós temos, que a gente pagava, eles pagavam R$580 é uma coisa pouca, tá? Mas é porque esse condomínio, eles ganhavam em tudo, em tudo. 580 de manutenção de gerador. Pelo amor de Deus, é 250, 280 no máximo. Você paga né, numa manutenção mensal. Então, quando você também tem conhecimento de como funciona o mercado, você consegue ver assim, só pelos valores que são cobrados. Não tem, né? Não tem cabimento. Então, você pega uma terceirizada que cobra um absurdo. Aí, nós também temos, né, o costume de quando entramos no condomínio, a gente já chama 3 prestadores de serviço, faz o orçamento para poder comparar isso, para mostrar para o conselho, porque a gente já viu que tem um furo grande ali. Então, assim, como a gente já está no meio, então você já bate o olho e fala, não, gente, não dá, né? Aqui, né? Principalmente quando pega, lá, antigamente eu pegava 1 ano de pasta do condomínio, aí mudei para 6 meses, aí ela me puxou a orelha de novo, mudei para 3 meses, porque, gente, né, adoro pegar... É muito trabalhoso para ela. Porque aí você tem o histórico do condomínio, né, e trabalhando. Então, assim, o dia a dia mesmo, você já vai, sabe? Pegando esses problemas. E aí também tem o funcionário que fala uma coisinha aqui, né? O zelador que fala outra coisinha ali. Mas pensando do ponto de vista do síndico, dos condôminos, né? Porque talvez o principal seja a dificuldade de acesso às informações, né? Os condôminos, normalmente, quando eles vão se tocar que a coisa tá feia, já tá feio, porque o dinheiro já foi pelo ralo, já tem que chamar rateio extra. Então, o conselho normalmente tá ali, tá olhando. Agora, os condôminos, eles não têm, ninguém se interessa. Então, quando acontece dos condôminos começarem a ir atrás, querer ver pasta... que o negócio já tá feio, às vezes, né? É que o negócio já tá feio. Eu vou contar uma coisinha para vocês. Quando eu trabalhava em administradora, tinha uma síndica que ela era tão terrível, além de fachada, né, além das coisas que a gente sabe, que a galera, né, ganha um dinheirinho, era assim, fulana, né, eu trabalhava gerente, então, temos que fechar a dedetização. Tem? Tá bom. Fecha com a empresa que fizer no meu apartamento. Então, eu preciso trocar os vasos sanitários do salão de festas. Tá. Então já cotei e tal. Tá. Então fecha com essa empresa e compra um pro meu banheiro. Nossa. Não, te juro. Na cara dura. Te juro. Vaso sanitário, gente. Na lata. E pode pedir pro prestador vir aqui trocar. A terceirizada, a moça da faxina, um dia na semana, subia para fazer a faxina na casa dela. Então, assim, gente, não tem... A galera não tem senso. É um negócio, assim, cada coisa que... eu peguei uma vez... que presenciamos ao longo do tempo, que você não tem noção. Um condomínio com a empresa de telefonia ia disponibilizar o ponto de internet e TV pro condomínio, né? E daí isso daí deve ser quase que uma regra, né? A empresa disponibiliza 2 pontos, um vai pro salão de festa e o outro vai para casa do síndico. Né? Mas, né, voltando só à questão ali do que você falou, ali do síndico quando ele morre, eu tive um condomínio que é lamentável, né? Porque quem que você vai responsabilizar agora? É difícil. Sabe o que ele fazia com os condôminos? Ele aproveitava, ele recebia um boletim, antigo já e tal, né? E aí a pessoa pagava para ele diretamente, ele não dava baixa na dívida, a pessoa ficava com uma dívida, assim, impagável, ele ia, comprava o imóvel dessa pessoa por preço de banana, literalmente, porque ele se aproveitava de pessoas idosas. Meu Deus. E pessoas que, sabe, pessoas sozinhas da vida, que não tinha ninguém, que não tinha orientação nenhuma, comprava, colocava a pessoa em qualquer casinha aí, nas favelas da vida aí. Resumindo, essas pessoas continuam, né, com dívidas enormes, esse síndico morreu, e agora? Inclusive, isso que eu tô falando, não tem nem como comprovar para pedir a baixa da dívida da pessoa, porque não tem, é tudo relato de boca de moradores, que você não tem documento. Que entrega o dinheiro na mão dele. Exatamente. O que a falta de informação de pessoas, né, que são idôneas, honestas, simples, muitas vezes, né, e não tem o conhecimento, você vê que o perfil né, é esse, sabe? Ele sempre pegava pessoas simples, idosos, que às vezes, né, já é muito velhinho, não tem mais aquela
questão comercial, de E não checar tem as os parentes, os coisas, familiares em não volta tem, para poder. entendeu? Às vezes filho mora fora. Não, então, ou às Esse vezes nem síndico tem, já né? faz um Nem tempo tem. isso que eu tô contando, né? Ele faleceu e a situação é essa. Então, assim, e agora? Tem um ponto dentro desse assunto, dentro de condomínio, que é muito difícil a gente pegar, talvez, a experiência dos síndicos profissionais, puxando o histórico do condomínio, consiga identificar, né? Que é a questão do superfaturamento e cartel Uhum. para ajuste de preço, né? Para ajuste de preço, enfim, aquele determinado síndico quer contratar com aquela determinada empresa, então essa empresa manda o orçamento dela de mais 3, 4, tudo ajustado o preço. Isso a gente sabe que é comum acontecer. Muito. Mas o caminho para conseguir identificar isso, se o desvio, por exemplo, não for algo tão que salte aos olhos, é um pouco mais difícil, É um né? pouco mais difícil. Eu até gostaria, assim, voltar até um pouquinho atrás. Eu acho que, assim, a gente pode começar, e a gente fala muito isso entre nossos grupos, né, de síndicos, porque no nosso dia a dia, nas concorrências, tá, dos síndicos, a gente vê uma disparidade muito grande nas concorrências, porque assim, gente, a conta não fecha muitas vezes quando você vai. Por exemplo, eu e a Adriana vamos num condomínio que ali você sabe que os honorários do síndico tem que ser uma média de, um exemplo, tá? De 3.500 a 4. Tô dando um exemplo. O outro tá concorrendo, tá cobrando 3.800, o outro cobrou 4, o outro tá cobrando 1.200. Gente, Não dá, né? ali começa. A corrupção começa aí, tá? Por quê? Primeiro que ele já está agindo sem ética, tá? Já está colocando o preço lá embaixo, ele está fora total, não está em desacordo com tudo da nossa prática de mercado, tá? Outro, a conta não fecha. Para ele estar dentro daquele condomínio com X número de unidades, com tanto de área comum, com tanto de trabalho que ele vai ter que exercer ali dentro, para R$ 1.200, você pode ter certeza, condôminos, conselheiros, não escolham pelo preço, escolham pelo valor, escolham pelo currículo, escolham ligando nos condomínios daqueles concorrentes que estão lá para saber se fazem um bom trabalho. Porque esse de R$ 1.200, vocês podem ter certeza que eles vão chegar nos R$ 3.500, nos R$ 4.000 por mês ou até mais, porque ele vai tirar de cada prestador de serviço que estiver lá dentro. Eu não dou 3 meses para ele trocar todos os prestadores de serviço que estiverem dentro do seu condomínio. Esse é o sinal, hein? Não ignore os Chega e sinais, troca né? tudo. Ele coloca todos os prestadores que são parceiros dele, Sim. porque ele vai ganhar em cima de todos. E ali a conta fecha. Sim. Ou fecha até para mais, né? Muito mais, né? Então ali começa. A corrupção começa aí. Só que muitos não enxergam porque, opa, todo mundo vê o preço, né? Pô, Acha que mas tá trocando, vai ter a redução fulana de cota. cobrou Nossa, 3.500. tá melhorando. Essas duas metidinhas aí, se achando, o advogado colocou 3.500, outro veio aqui 3.800. Um salário mínimo. Ele se apresentou bem, imagina, falou se apresentou bem, bem, tudo. Tem todas as características do Quantas 71 ali, e né? quantas concorrências eu e a Adriana não participamos desse jeito? A gente sai e fala assim, gente, que absurdo. E os condôminos caem. E não é prédio de baixo padrão, classe média baixa, ou classe, enfim, C, D, não existe isso. O grande problema é que muitas vezes eles estão olhando muito pro agora, né? Eles têm que ver o todo do condomínio, né? Tá bom, eu vou pagar um pouquinho menos da taxa de condomínio agora, porque eu vou pagar menos o síndico, mas lá na frente essa conta vai chegar, gente. Claro, é isso. Essa conta chega. E fica difícil de pagar, né? Tem algumas situações, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque vocês iniciaram passando um relato que eu achei bastante interessante, de que vocês iniciaram num condomínio já sem a confiança, né? E existem alguns casos de síndicos que não são corruptos, que trabalham certinho, mas de repente a falta de comunicação ou até de repente a dificuldade para não ter o trabalho de sentar, mostrar pasta ou de dar as informações, a falta de comunicação faz com que comece a gerar um movimento no condomínio de que esse síndico pode estar cometendo algum ilícito, né? Vocês concordam com essa visão de que a falta de comunicação do cara que é honesto pode prejudicar muito a sindicatura dele? Sim, porque eu já até participei de assembleia de síndico que você está administrando, você está vendo como é a índole do síndico, o jeito dele,
e o coitado ter que passar por uma auditoria. Porque os condôminos falam, não, mas o que ele está fazendo? O que ele não está fazendo? A comunicação é muito importante mesmo, né? Então, aí os condôminos chamaram uma auditoria, né? Eu até trabalhei com uma auditora, que eu estava com ela nessa assembleia, e que ela fez o pente fino, não tinha nada, absolutamente nada desse síndico. Então, a comunicação, ela ajuda muito o síndico no dia a dia, em todos os sentidos. Você mostrar seu trabalho, você mostrar o que você está fazendo, principalmente com transparência. Porque, às vezes, o simples fato de um síndico, morador principalmente, que não é porque, assim, não tem capacidade, mas você tem o seu trabalho, você tem outros afazeres. Então, você não dá a devida importância pro condomínio, né? Para os condôminos. Você tá ali, tô ajudando vocês, pelo amor de Deus, sabe? Já tô fazendo demais. É esse o pensamento de muitos síndicos moradores. Então, esses acabam sofrendo muito com essa situação também. Até porque os condôminos aí extrapolam um pouco, né? Quando o síndico é morador, eles não têm essa questão da educação. Não. Olha, eu estou trabalhando a favor do condomínio, mas você não pode me ligar 24 horas por dia. Ou de madrugada para qualquer coisa. Então, eles acabam sofrendo mais. E quando eles cansam e falam assim, olha, não vou fazer mais isso, pessoal, horário de atendimento é de tal a tal hora, o que acontece? Começa uma perseguição. Exatamente. Porque o síndico não quer falar com a gente, porque o síndico não nos atende, porque o síndico não presta esclarecimento de nada. Então, a gente percebe muito isso, né? Pela falta dessa habilidade. Hoje, tem se falado muito na questão dos soft skills, né? Que é habilidades comportamentais que o síndico de hoje, nesse novo mundo que, cada vez mais, por conta da tecnologia, globalização, ele tem essa necessidade de aprender a lidar com pessoas, né? Porque não é fácil. Não é fácil. A gente fala isso, sendo advogado, você tem que ter esse jogo de cintura, a depender do cliente com quem você vai conversar. Eu imagino vocês que estão ali na cara do condomínio, tendo que gerir aquela coletividade e lidar com esse, né? Diversos aí, esse mundo condominial que tem pessoas de todos os tipos. Vocês já tiveram uma experiência de terem assumido o condomínio, ter identificado uma situação dessa de corrupção e foram atrás da auditoria, de todos os procedimentos para solucionar isso, para reaver? Se não tiveram experiência, fala para os nossos ouvintes qual que seria a prática que vocês entendem que seria adequada para dar um tratamento num caso de ser identificado algum ato de corrupção ali. Ter condomínio nós já tivemos, né? Inclusive o que a gente renunciou. Esse que você mas não deu tempo de vocês executarem o trabalho. Ali, né? Na verdade, eles até queriam, e né? tem um agora também que ali foi demais. Você... talvez 2, né? Esse aí, você acredita que o síndico anterior, ele trocou, assim, sem necessidade, é só um exemplo dos absurdos que nós encontramos. Trocou todo o encanamento dos barriletes das 3 torres. Trocou. Sem necessidade. Por quê? Porque aí você ganha na obra. Um muro de uma piscina, R$100 mil. Então, assim, são coisas, né? Esse daí a gente tá tentando. Mas, né? Fala para eles o procedimento. Uma coisa que impede muito, que a gente percebe, você, quando um síndico profissional é eleito para dar seguimento, para colocar aquele condomínio, para entrar nos eixos, né? Quando o anterior síndico, ele era um síndico condômino. Então, existe uma barreira aí de não se ir para a frente, tá? Para seguir nos procedimentos. Ou seja, chamar uma assembleia para ver se vai realmente querer levar para uma auditoria aquele período da gestão dele. Por quê? Coitado, ele não vamos criar confusão, ele é meu vizinho. Coitado, não sei o que, já passou. Por mais que o condomínio ficou lá na M, né? Por mais que caixa, tudo mexeu, vamos deixar para lá. Vamos ver daqui para frente, tentar ajustar e tentar conseguir o que a gente vê daqui. Por quê? Ele é morador, ele é condômino, ele é proprietário. Então, existe uma barreira muito grande nisso. Agora, quando o síndico era profissional, como nesse que a gente renunciou, essa subsíndica que nos destratava e o conselho, na verdade, a gente... Quando nós fomos eleitas, nós já entramos com o papel de procurar um jurídico condominial. Eles queriam que a gente fosse atrás disso, levar para auditoria e tudo mais. Tá? Então, a gente já entrou,
pedimos orçamento de escritórios, contratamos um escritório jurídico que ele ia dar seguimento. Nós íamos levar para a Assembleia, para todos votarem se ia levar realmente adiante a auditoria e tudo mais. Não deu tempo, né? Porém, eles faziam questão, mas porque era profissional. Duvido que eles iriam colocar para frente se fosse condomínio. Você sente isso também, eu Adri? sinto. Não, é total. Eu vi uma isso mesmo. situação que eles não quiseram colocar para frente porque os conselheiros também estavam envolvidos. Tem mas muito. aí E aí, caso como o também. conselho permaneceu, eles começaram a aconselhar, deixa quieto, não leva isso pra frente Não, verdade. segue daqui em diante, Eu entendeu? já passei então, por assim, experiências também pequenas de situação que foram identificadas assim, e que optou-se por não ir para frente, porque daí na hora que você leva para a Assembleia e fala, vamos contratar uma auditoria, depois a auditoria tem uma ação, Sim. vai ter o custo, tem os honorários, Exato. vamos ver qual que é a situação do síndico atualmente, né, questão de patrimônio mesmo. Exato. E Se aí, vai valer a gente? pena, né? Então tem, às vezes você tem o direito, você tem os elementos necessários, mas às vezes o molho sai mais caro que o o peixe. custo te Exato. estimula, Mas né? isso não significa que na esfera criminal não possa ser feito alguma coisa. Exatamente. E acaba estimulando também, Estimulando a continuidade A dessa prática com continuidade. outros condomínios. Né? Isso é porque verdade. se a massa condominial ela não toma a consciência de que vamos profissionalizar isso como se fosse uma empresa, que, né, que a gente, eu, Adriana, a gente tem essa concepção, a gente olha nossos condomínios humanamente, mas no nosso dia a dia a gente olha como uma empresa para a gente administrar. Em termos de organização. né? Exatamente. Mas isso não quer dizer assim, caso eles continuem com o síndico, gente, nada contra síndico morador, não é isso, tá? Não é que todos não saibam o que estão fazendo, são corruptos, não é isso. Mas eu quero dizer assim, caso aconteça alguma coisa, um caso de corrupção de um síndico morador e não acontece nada, ninguém faz nada porque ele é vizinho, porque ele é isso, porque é o mesmo caso que a gente encontra muito também, vários condomínios da gente, porque a gente assumiu muitos condomínios, a grande maioria Assim. nessa transição do síndico morador para um síndico profissional. E a gente vai ver inadimplência altíssima, né? porque aí vem a síndica moradora, aquela senhorinha, que fala, coitado, mas ele ficou desempregado. Aí depois, não sei o quê. Aí você vai ver, gente, 1 ano e, sei lá, 1 ano e 8 meses sem cobrar. Oi, escuta, aí a gente fala, não, a senhora não podia ter feito assim, isso aqui é uma das responsabilidades, mas a senhora podia ser até acionada por isso. Ai, mas coitado, mas teve a pandemia. Assim. Gente, então fica assim, mandar advertência, multa. Eu preferi não me envolver, Não, isso sabe? não sai mesmo. Gente, a administração que eu vejo hoje do síndico morador, se ele realmente quiser administrar um condomínio de forma mais profissional, ele tem que ter essa impessoalidade, né? Tem que Ele ter. Tem que... E é difícil para eles. E saber colocar o freio para não acontecer aquilo que a Elaine falou, né? Do condômino se achar no direito de bater na porta dele a qualquer hora. Então eu admiro muito, então veja bem, eu não estou falando, até falo aqui, não estou falando mal, nem assim, eu admiro muito quem é síndico morador e não vive da área condominial, porque é um desafio muito grande. Você conviver com seus vizinhos, você tem que advertir, multar, você tem que, né, colocar as coisas em ordem, cobrar, tem que fazer as coisas direitinho, porque você vai ter ali opositores, você vai ter ali pessoas que vão se levantar contra você. Mas você era tão legal, agora você não é mais. Virou assim, não é? É assim mesmo. Então, para eles, por isso que muitos estão deixando, muitos condomínios, ninguém está se interessando mais em ser síndico morador. Tá mais difícil ser síndico, né? Eu percebo isso. Muito. Eu vejo que as pessoas, elas estão mais exigentes. Muito. Né? Elas estão... Antes, pelo menos não sei assim, questão de anos, mas há pouco tempo atrás, o síndico... não, a gente confia nele, sabe? Tanto é que a gente tem síndicos aí 20, tantos anos num condomínio. Hoje, eu percebo que as pessoas são mais exigentes. Porque elas cobram mais. Intolerantes e aí tem também. essa questão, né? Mas tem bastante síndico morador que tem essa visão de, vou tentar... E daí sabe o que acontece com esse síndico morador que tem essa visão diferente? Ele vira síndico profissional. Né? É verdade. Tá acontecendo Aconteceu com você, né? Que pelo que você falou, foi síndico e foi no mesmo, início, né? E foi mesmo. Eu assumi meu condomínio, não cumpri meu mandato. Porque eu fiquei 1 ano e 2 meses, eu não aguentei.
porque num domingo de manhã, eu tinha saído no sábado, cheguei de madrugada, porque a gente tem vida também, né? Não E aí fala alto, começa... Ninguém acredita. Né? Não, ninguém acredita. Síndico Aí- e advogado, eles acham tem que a gente vida. não tem vida. Não tem vida. Aí toca interfone, falei, não vou levantar, não. Tocou a porta, né, campainha. Falei, ai meu Deus, então tá pegando fogo o condomínio. Fui lá, o senhorzinho. Oi, Adriana, tudo bom? Você pode chamar Júpiter que a minha pia tá entupida? Aí eu fui lá, pessoal, desce, espera um pouquinho. Eu tenho um desentupidor de pia aqui. Pode levar, que hoje é domingo. Hoje é domingo, a empresa não vai rolar. Daí, nossa, então assim, tanto que assim que eu renunciei, meu marido chegou com outro interfone, aparelho de interfone. Vamos trocar com esse barulho, eu não quero ouvir nunca mais na minha vida. Então acontece muito isso, a questão das pessoas, eles não querem saber se você tem... E eu trabalhava o dia inteiro, gente, em administradora, que não é simples. É paulada, sabe? Então, você já tinha aquele dia, quando chegava em casa, era o tempo todo o pessoal ligando. Então, eu não aguentei. Eu sou obrigada a Não discordar aguentei. de você, porque geralmente os condôminos falam que a administradora é só pra imprimir boleto, elas não fazem mais nada, não sei Nossa, isso. gente. Deixa- Não fala isso. É que um dia eu ouvi isso, eu falei, gente, se Quando não soubesse o falam que tem o síndico no, não né, faz nada, porque é a administradora que faz tudo. Né? Exatamente. É verdade. Os desafios, né? Gente, voltando a falar daquele caso do síndico que tem um problema de comunicação e está sendo acusado ou estão pressionando ele que está ocorrendo algum tipo de comunicação. Podendo até quase que chegar para uma linha de uma perseguição, do stalking. Talvez seja mais direcionada para você, Amanda, por conta do conhecimento jurídico que você tem. Né? O que esse síndico pode fazer para ele tentar se defender, responsabilizar ou tentar mudar esse cenário, né, de uma acusação aí talvez leviana ou infundada? Então, eu acho, né, eu tenho certeza, e eu falo até, a gente conversa muito sobre isso, eu e a Adriane, que é uma coisa que a gente teve que começar a mudar um pouco também no nosso processo, né, no nosso procedimento de trabalho no dia a dia, porque assim, a gente fica tão assoberbada pro nosso trabalho no dia a dia, de resolver as coisas, trazer solução, e a gente às vezes esquece de comunicar o que nós estamos fazendo, como as coisas estão fazendo, de onde o dinheiro está saindo, né? Quem que decidiu pela troca do sei lá o quê, a contratação do sei lá o quê, que aquilo foi passado pelo conselho. Então, a partir do momento que o síndico, ele tem, acho que essa mentalidade, ele já começa por aí a cair por terra muitas desconfianças sobre isso, porque muitas vezes não está acontecendo nada, e eu pego isso muito quando eu era só advogada e ela era minha cliente. Ela teve um condomínio, você sabe do que eu estou falando, né? Que ela sofreu isso, porque lá era um condomínio muito grande, que ela cuidava, um condomínio clube, fazia tudo. Essa mulher era um trator. Ela tinha uma sócia na época, só que assim, elas não faziam o mesmo condomínio as duas juntas, que nem a gente se divide hoje. Cada uma ficava com uma parte. Fazia tudo, só que ela não comunicava. Porque ela tinha outras, então assim, acabou. E as pessoas, como era uma implantação, ficavam, nossa, por que isso? Porque não foi, da onde que foi o dinheiro daqui, não sei o quê. E Então chegou uma fase que teve que chamar a Assembleia, fez um histórico de tudo que foi feito, mas aí ela já, né, ela pode até falar melhor, porque isso já estava tão esgotada com aquilo, que ela mesma renunciou. Porque explicou tudo, colocou Da Assembleia, em cima da mesa, participou da Assembleia, fez, e aí falou, puxa, tudo explicado, ninguém quer que você saia mais. Agora eu também não quero mais, porque eu também parei. Aí vira um Mas aí mais é o que ela tóxico, falou, né? foi um erro, mas dela, no sentido de assim, A não... falta de comunicação. A falta Até de tinha comunicação. esquecido disso, aconteceu comigo. Acho que eu vou até deixar ela falar um pouquinho, porque isso eu peguei muito pra mim na época como advogada. Porque eu estava advogada e eu na época não tinha mais meu escritório, estava como empregada, mas muitos procedimentos dentro do escritório que eu estava, e eu falava pro meu chefe na época, eu falei assim, precisamos emitir mais relatórios mensais, não está bastando o bimestral. Principalmente para a parte de inadimplência. Eles querem saber mais, quer saber... você acha, Amanda? Acho, tenho certeza disso.
E eu vejo isso acontecer no jurídico, na sindicância, em todos os lugares, entendeu? Você não concorda? Exatamente. E lá, assim, quando eu assumi, foi logo depois da pandemia. E era um síndico morador que ele guardou dinheiro e não fez manutenção nenhuma. Era um condomínio, ele estava com 4 anos, né? Ainda tinha 1 ano de garantia. E eu tive que correr atrás de tudo que estava pipocando. Chamei engenheiro, laudo. Sabe quando você tira do zero um monte de coisa que estava atrasada e tal? Só que aí o meu erro mesmo na época foi não ir mandando para os condôminos. Olha, contratei um laudo do engenheiro, olha, está acontecendo isso. E o dinheiro que estava guardado foi sumindo. Foi sumindo porque teve que fazer tudo de uma vez. Teve que fazer, tinha... Nossa, mas garantia vencida que ela mostrava, porque como ele não fez, porque assim, a garantia né, são aqueles 5 anos, mas durante os 5 anos vão vencer. Perdeu muita coisa. CDC, né? Tive que refazer todo o sistema de alarme de incêndio. Mas ninguém via, né? Sabe, tive que refazer tudo. E tinha casos que daí você manda, né, as notas e manda os 3 orçamentos para a administradora. Eu como, né, também outra coisa que era um problema para mim. Como eu trabalhei em administradora, então eu chamava as empresas, fazia planilha, aí mandava só para a administradora colocar na pasta, não colocava. Aí os condôminos pediram cadê os 3 orçamentos? Então aí você abre precedente para a pessoa falar, ué, por que ela não fez 3 orçamentos? Gente, eu tinha esquecido isso. Não, mas é porque é outra coisa que me marcou, porque eu lembro que eu tive que mudar no jurídico algumas coisas, porque eu vi o teu caso e fui. E ela cliente, e aí eu marquei uma reunião com todos os condôminos para analisar, né? Coloquei todas as pastas lá para eles olharem, para poder né, esclarecer tudo, né, que tinha com os orçamentos, com data, com tudo bonitinho. Mas aí falei, ai não, gente, aí marquei a assembleia e renunciei, porque assim, eram também aqueles intolerantes, mal educados, molecada que acha que sabe muita coisa, sabe? É que é muita energia. É um grupo, um grupo ali naquele condomínio que era terrível. Foi uma pena ter saído, era a minha maior taxa na época. Era um condomínio que tinha uma taxa bem legal. Mas assim, entre a sua saúde e você ter, né, dinheiro, é melhor você pensar nisso. Sobre isso, Adriana, eu acho que assim, é muito importante esse ponto. O síndico também tem essa... Ai, como é que... Esqueci a palavra. Consciência. A Dolly. Essa percepção. Ai, que às vezes foge, né? Foge tudo. Natural. Essa percepção de quando renunciar, né? Porque às vezes a gente vê situações em que o síndico, ele fica ali. O povo tá batendo, tá brigando, ele já tá doente, porque né, o negócio já extrapolou todas as possibilidades e ainda não chamaram para fazer uma destituição. Ele poderia simplesmente falar, não quero mais, chega, já tô esgotado, né? Então, acho que é importante ele ter também essa percepção mesmo, como o Lê disse, né? E posso falar uma coisa? Do jeito que eu deixei o condomínio, tá. Ou seja, você estava no caminho certo. Não fizeram nada agora. Então, aí a síndica chamou uma assembleia bem no meio do carnaval. Então, o pessoal ficou louco, porque ninguém conseguiu descer. Ela continuou, porque ela ficou no meu período tampão. Então, assim, os condôminos, esse aí eu tenho notícias, assim, dela, porque eles ficam, assim, indignados com o que está acontecendo no condomínio hoje. Então, tá tudo indo para ladeira abaixo. Vai fazer o quê, né? É aquela tal coisa, você não dá valor, então deixa para lá. Mas, né? Mas foi algo que a gente, quando se uniu, a gente não vai. A hora que estiver afetando a gente emocionalmente, mentalmente. Eu já tive alguns casos que a gente tem que abrir mão. Em 5 meses, né? Nem 4 meses nós renunciamos esse. Né? O ano passado a gente renunciou em dezembro e o outro em janeiro. Que foi esse. Porque assim, não vale a pena. Não vale. Nada paga a sua sanidade mental. Não, é verdade, gente. De forma alguma. Sabe? Quando a gente fala de condomínio, a gente tem que pensar em coletividade. Se a coletividade não está contribuindo e eles querem, de repente, uma gestão mais amadora, uma gestão mais arriscada do ponto de vista aí de ter procedimentos sólidos e seguros, né? Então deixa eles com alguém que trabalhe dessa forma, porque a melhor maneira realmente Exatamente. Às vezes você falar não
é falar sim para outros 10, 15 condomínios aí, só pelo fato de você ter falado uns 2 ou 3 nãos aí, né? Exato. Gente, é isso, o papo corre bem rápido. E daria para continuar para mais Nossa, coisas. eu ia falar aí. Dá, se querem Muita falar de algum assunto, história vamos pra falar mais algum contar. Não, eu assunto. só queria mencionar mais uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar isso assim um pouco em alerta, principalmente, né, para quem é conselheiro, que gosta de fazer parte do conselho do condomínio, que eu acho que é muito importante, né? Sim. Acho que os condomínios proprietários, eles têm que... É triste quando vai numa audiência e a gente tem que pegar o microfone para convencer alguém a se colocar como exatamente, para ter interesse no seu conselheiro, próprio né? patrimônio, né? Mas gente, será que vai fugir da memória agora? Eu que ia atrapalhei, falar? eu sou bom nisso. Não estou me sentindo sozinha agora. Deixar Cruzou o o síndico pensamento. trabalhar, é isso que você quer Cruzou o falar? pensamento. Não, eu ia falar alguma coisa. conselhos, Gente, agora né? esqueci, gente. Não tem Só eu que falhou na esqueço, memória. né? Ela esquecendo, eu me sinto representada. Eu me sinto responsável agora por esse esquecimento, porque eu cortei para falar da dificuldade que tem. Não de tem cara problema, ser mas era alguma conselheiro. coisa que eu ia falar, dar um alerta pro conselho. Porque tanta coisa, gente, nessa parte de corrupção, né? De tudo, mas assim, mas fica esse conselho de deixar. Tenham mais confiança nos seus síndicos, né, Adriana? Tenho mais Porque confiança. já que. Mas é sempre um olho no peixe e outro no gato. Ah, com certeza. Eu acho que assim, você ter a confiança não é impedir o síndico de trabalhar como aconteceu com vocês, né? Que aí é Isso, um não outro tem que cenário, deixar né? trabalhar, porém você tem que ter, já que você é conselheiro, pega a tua pasta, analisa a pasta do teu condomínio, é teu patrimônio. É Isso. bom você ficar de olho, né? Lembrei. Isso é bom para nós e é bom para eles também. Lembrei. O conselho que quer fazer a gestão com o nosso CPF. Ah, sim. Tá? Isso, é um Isso ponto também, importante. para mim, faz parte de também Né? Marionete. de um esquema corruptível. Sim. Tá? De corrupção dentro do condomínio. E tem bastante comum. Tá? Infelizmente. Eles não querem se envolver, eles não querem a responsabilidade, né? Civil, criminal, que tá com o nominho lá bonitinho, mas a hora que a gente tá lá, ai, não aceito, não quero. É. Não Nossa. quero essa empresa, tem que fechar com essa. Inclusive, neste condomínio que nós renunciamos por conta disso, um dos conselheiros, a gente estava trocando a terceirizada, porque ela estava completamente fora do enquadramento legal, não pagava os funcionários de forma correta, não recolhia os impostos, enfim. Vários erros, então íamos trocar. Simplesmente falou assim, tudo bem, vocês podem pegar os orçamentos no mercado, só que é essa que vocês vão assinar. Oi? Oi? É. Não foi? Não Eles foi? escolheram. Eles escolheram, não, Eles. porque essa aqui não é, faço que não, se não for essa, não. Mas aí nós pedimos para o jurídico, que já tinha sido contratado, porque o jurídico dizia que daí o pode, jurídico- né? O jurídico diz que pode. Depende, Né? às vezes. Aí o jurídico apareceu e Né? se protege E atrás aí do ele parecer tirou ali. todas as Isso. certidões. Eu não lembro, gente, agora de cabeça, porque faz um ano, tá fazendo um ano. Qual foi o problema que apareceu lá? Eu falei assim, olha, me desculpa, mas este contrato eu não assino. Aquela ata, porque a gente divide as atas. Um condomínio que é eleito, a ata vai em nome, o CPF vai em nome de uma, outra vai em nome de outra. Porque nós somos, né? Porque só dá pra ir no nome do CPF de uma. E lá tava no meu, eu falei assim, esse eu não assino. Certo, Adriana? Certo. Não, porque não sei o quê. Aí, graças a Deus que foi nesse meio tempo da renúncia, por todos os motivos, mas assim, eles eram um típico conselho também que queria gerir o condomínio com o nosso Mas aí, nome. eu já tive algumas situações, algumas experiências como essa, e eu sempre falo, síndico, você precisa assumir a narrativa. Sim. Eles estão falando que é essa. Se você contratar outra e der espaço para eles, Exato. eles vão te massacrar porque você não contratou a deles. É. Então você assume a narrativa e fala, ó, foi indicada essas empresas, eu escolhi essa por isso e não escolhi essa por esses problemas. Exato. Né? E daí você acaba deixando o conselho e começa a se reportar direto para os condôminos. Exato. Ó, conselho, eu não vou me reportar a você porque você está me pedindo satisfação para isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar satisfação para a coletividade. Eu vou chamar uma reunião, vou fazer um comunicado e vai deixando o conselho de lado para ele que ele faça o papel dele, que é Exato. fiscalizar. Exatamente. Né? Então, nunca vi, na verdade eu já vi, mas eu entendo que é irregular uma convenção dizendo que o conselho tem voz ativa nas decisões do síndico, não tem Mas cabimento. tem muito conselho que faz isso e a gente, ali a gente estava, né? E vou dizer para vocês, tá?
é que a gente também se faz também de migué em algumas coisas, mas existem, a gente tem uns dois, assim, que não é incisivo. Mas, Ok, mas olha, só vai se tal, porque... Mas então, a gente Quer mandar. Então, o que eu faço? A Adriana deve me achar chata, mas o que eu faço? Depois que fala, a gente faz isso, chama, aí eu mando um e-mail, deixo tudo, falei, por que nós não gostaríamos desta empresa? Por causa disso. Mando com cópia para administradora, com não sei o que. É o jeito mais estratégico de agir numa situação dessa. Até que vai chegar a um determinado ponto que talvez eles cansem, né? Cansem da gente, a gente sabe, não tem problema. Mas assim... Não, Mas talvez você se eles cansem de protege, tentar convencer vocês a fazer olha, tem um determinado grupinho ali sentido. que eu vou dizer, viu, que é mais fácil eles cansarem da gente ou a gente se cansar deles. Porque modus operandi, você vê que não muda, Mas né? pelo menos você está protegida, né? Porque Não. muito se fala da responsabilidade do síndico, mas não fala da responsabilidade do conselho, que também tem, né? Tem. Então, Mas é já isso, fica esse era o recado que eu tinha esquecido. Perfeito. Gente, nós já estamos indo para o fechamento do Tá programa. ótimo. Mas não sem antes dar um mimo para vocês em forma de agradecimento. Ai, que lindeza. Exatamente. Ai, olha lá, me ajuda aqui. Que lindo. Ai, Pra não derrubar. Ai, que legal. Ai, que bacana. Por favor, abram. Queremos ver seus rostinhos. Abra que agora é a hora que a câmera foca. Adoro. Olha que linda. Amei. Brinda. Amei. Aí, O jurídico diz que pode. O jurídico diz que pode. Amei, gente. Que mesmo. linda caneta. Nossa, linda mesmo. Que bom gosto, gente. Muito Você bonita. viu? Nós somos. Mas Essas eu vou- meninas aqui Vou são pôr show de bola. lá no meu escritório. Vou Sem usar, falsa não. modéstia, nós arrasamos na caneta. É. Arrasaram. Arrasa Nunca no vi uma tão... podcast e tudo, viu? Muito obrigada. Demais. Gente, é isso aí. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Para vocês que estão nos assistindo, não se esqueça, toda quinta-feira, às 19 horas, um episódio novo no ar. No YouTube, no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio agregadoras de podcast. Eu não vou me despedir antes da live, dar um alô e um tchau pro pessoal. Pessoal, obrigada pela sua participação. Viu que assunto super legal? Você, síndico, olha, já pega as dicas que elas disseram aqui na inteligência. Aprende, né, com os exemplos dos outros. E muito obrigada, né? Nos acompanhem. Mande para todos os seus amigos. Fique conosco. Amanda, Adriana, querem dar uma palavrinha final? Vou deixar ela agora. Eu quero agradecer, né, o convite, né? Amamos, né? Porque a gente já queria vir aqui mesmo. Amei o papo, né? Legal. Amei estar aqui com vocês e desejo muito sucesso para todos, viu? Obrigada, gente. E continuem crescendo muito, gente. O podcast de vocês é demais. É incrível. Tá? E fora do contexto de muitos outros, que a gente vê muita coisinha parecida. Não, coisinha não é pejorativamente falando, tá? Mas é uma forma carinhosa de falar de verdade. Vocês têm um conteúdo muito bacana, abrangem várias vertentes aí do mercado. E é uma honra pra gente estar aqui. Muito bacana honra é mesmo. muito toda obrigado. nossa. Então, nós não vamos embora sem antes a gente fazer o coro final, porque aqui o jurídico diz que pode!